Então, agora vamos começar a unidade 2. Vamos realizar da unidade 2 o tópico 1, o tópico 3, porque o 2 a gente já tratou na aula passada. Vamos lá. Opa, foi. Bom, tópico 1. Tópico 1 a gente fala de Big Data. O que é falar sobre Big Data? Nada mais é de falar de dados, arquivo de dados. Isso, hoje em dia, boa parte das empresas trabalham, né, com banco de dados, justamente por uma questão de dar suporte, por uma questão de você conhecer melhor o teu colaborador, desculpa, o teu cliente. Né? Então, é através da Big Data que a gente consegue identificar comportamentos do nosso cliente. Aqui em Criciúma, não sei se na região de vocês também você já possui, né, mercados que têm aplicativos, mas aqui a gente tem quase que todos os mercados têm aplicativo no celular. E esse aplicativo no celular, ele é como se fosse um aplicativo que gera desconto exclusivo para aquele usuário. E existe aí vários descontos, tanto na mercearia, quanto na parte de bebidas, na parte da adega, na parte do hortifruti, na parte do bazar. Então, e dentro desses aplicativos, a gente também tem a parte, né, que eles colocam do para você, que é ofertas exclusivas para aquele cliente. E aí são aplicativos mais ou menos desse jeito, assim, ó. Deixa eu abrir um pouco aqui a tela. Então, tem aqui uma série de produtos que você pode ir ativando desconto. Aí tem 20% de desconto, 15%, 30%. Alguns produtos, esse aqui são as ofertas exclusivas para o meu perfil. Então, de acordo com o que eu vou comprando no mercado. Então, como é que eles sabem disso? Big Data, banco de dados. Nada mais é do que eles trabalharem. Como é que eu estou querendo fechar aqui a tela? Pronto, agora foi. Nada mais é do que trabalhar com banco de dados. E como é que eles vão saber o que eu compro ou deixo de comprar? Qual é o perfil da Nayara lá no mercado? Simples, esses mercados eles fazem cadastro. Aí você vai lá fazer o cadastro. Para você fazer o aplicativo, você tem que fazer um cadastro. Você vai colocar o teu nome completo, você vai colocar o teu endereço, você vai colocar o teu CPF, você vai colocar o teu e-mail e ponto. Na hora que você vai realizar a compra, o que eles fazem? Solicita o teu CPF. Aí tu vai lá, coloca o teu CPF, digita o CPF ali na maquininha. Pronto, eles já vão saber. A Nayara vai no mercado uma vez por semana. A Maria vai no mercado 3 vezes na semana. O ticket médio da Nayara é fazer uma compra em média de R$100. O da Maria é 80. O do João é 200. Porém, o João vai uma vez só, uma vez a cada 15 dias no mercado. Eles já vão saber tudo. Bom, a Nayara tende a vir aqui no mercado comprar mais parte de produto de higiene, vamos supor. Então, óbvio que lá no exclusivo da Nayara, as promoções da Nayara, a gente vai colocar algumas coisas no produto de higiene e a maioria das outras coisas nós vamos colocar de outros setores. Porque se ela só vem aqui para comprar produto de higiene, por que não comprar os outros? Então vamos estimular ela a comprar os outros produtos. Óbvio, por trás disso existe toda uma questão de inteligência artificial, né? Não digo de inteligência artificial, mas só essa questão da Big Data, ele já vai fazer toda essa leitura, né, do comportamento do meu cliente. Então, hoje, a Big Data, né, falar de Big Data é justamente uma situação que vai fazer a gente entender como que o mercado funciona.
é entender como que a gente pode tomar certas decisões através desse relacionamento que o cliente tem com a marca. Não estou falando só através desses aplicativos, mas até mesmo em redes sociais. As marcas, elas sabem o que a gente consome, o que não consome, dentro só de rede social. A gente pode notar que quando a gente faz um determinado tipo de pesquisa, você foi lá e pesquisou que comprar um tênis. A partir daquele momento que você ficou lá pesquisando tênis, vai aparecer tudo quanto é canto, coisas de tênis para você. Levantamento de dados. Observou que aquele perfil, naquele celular, naquele ID, está fazendo uma geração toda vez de pesquisa de tênis. Então, é um sinal que ele quer ver coisas de tênis. Então, vai aparecer propaganda da Netshoes, vai aparecer propaganda da Dafit, vai ter propaganda de todas essas lojas online que vão ter tênis para te oferecer. Então, isso faz parte do Big Data. É a gente, de uma certa forma, colher informações desse mercado e a empresa toma decisões. Existem Big Datas bem mais amplas, bem mais completas, e existem mais simples, que já não tem toda essa visão, né, de mercado. Então, a Big Data nada mais né, do que fazer essa grande base de dados, como ele coloca aí na apostila para a gente. A tradução, né, literal aí é fazer essa base de dados, fazer essa coleta de informações de diferentes, como eu falei, pode ser de diferentes formatos. Dados são muito importantes. E a gente já veio observando, né? A gente já veio falando sobre isso na unidade 1 também, a importância da gente colher os dados. Para quê? Porque a estatística, ela depende da coleta de dados. Se a gente não coletar os números de pessoas que estão sendo influenciadas, né, por aquele determinado item, aquela variável, a gente já estudou na unidade 1 a questão do que são as variáveis, certo? Então, o levantamento de dados, ele faz parte da estatística, ele faz parte dessa informação que a gente pretende colher. Então, a gente, dentro do Big Data, nós vamos trabalhar os 6 Vs. O que são os 6 V? São o significado, né? São as terminologias que a gente precisa entender quando a gente fala de dados dentro da Big Data. Então, quais são, né, esses termos que a gente utiliza? Volume, velocidade, variedade, veracidade, variabilidade e valor. São coisas, então, que nós vamos buscar compreender dentro da Big Data. Volume é o montante de dados. A quantidade de pessoas que eu preciso coletar, números que eu preciso coletar para poder, então, ter uma tomada de decisão relevante. Velocidade. Qual é a velocidade que esses dados são gerados e processados? Variedade. Abrange os diversos tipos de dados, como dados contínuos, intervalos, entre outros. Então, como é que vai... A variedade estudamos lá na unidade 1, que nós falamos, né, de variável, que ela pode ser, ele colocou contínua, pode ser a ordinária, lembra que a gente colocou? Tem que ter ordem, pode ser nominal, existem várias formas também da gente ter essas variáveis. Veracidade é a questão da confiabilidade dos dados. Eu preciso saber. A gente também falou isso lá quando comentou de amostras na unidade 1, que nós falamos assim, a gente, quando for coletar os dados, alguns erros que a gente pode cometer, né, é justamente
o erro do próprio entrevistador. Ele falar que sabe, no fim ele só está dando informação que não é verdade. Então, por isso que na hora de coletar dados para o Big Data, a gente também precisa ter confiança dos dados do qual nós estamos coletando. E variabilidade é a variação que existe dentro de uma variável. A quantidade de variáveis, né, diferenças que podem ter entre as variáveis, e o valor, aborda sobre o valor que os dados podem fornecer a um negócio. Como ter acesso a informações para uma tomada de decisão. Então, quando eu faço uma pesquisa, então vamos falar lá do aplicativo que eu estava comentando. O quanto que isso representa para a tomada de decisão de uma empresa, do mercado? Muito. Porque quando ele faz a Big Data, quando ele tem lá o CPF cadastrado e toda compra que todo mundo ali do mercado fizer, colocar seu CPF na hora de iniciar a compra, ele vai saber o que está vendendo e o que não está vendendo no mercado. Ele já vai ter noção de qual vai ser esse giro do volume de um determinado produto no mercado. Tem um mercado aqui em Criciúma que ele é muito forte na época da Black Friday. Tanto que chegou novembro, chegou ali perto da Black, de todo mundo fica esperando a Black Friday desse mercado, porque sabe que vai ser a maior Black da nossa região. Eles fazem assim promoções absurdas. E o pessoal literalmente lota os mercados, chegam cedo, fazem fila nos mercados, mas eles sabem quais são os produtos que eles vão colocar. Eles sabem quais são os produtos que chamam a atenção. Por quê? Big Data. Eles têm noção do que o cliente dele gosta. Ele tem noção do que o cliente dele está pedindo. Então, a Big Data serve para isso, tomada de decisão. Então, qual é o valor que isso está trazendo para dentro da empresa? Isso pode ser um valor altíssimo, no sentido até mesmo de um valor de eu falo assim, não, eu estou tendo um retorno muito grande, porque as pessoas, eu consigo saber o que o meu cliente realmente quer, e aí nisso eu consigo, enquanto marca, oferecer o que ele quer e fazer com que ele venha cada vez mais para dentro da minha marca. Então, por isso que a gente fala a questão aqui do valor, nesse sentido de quais são essas informações? Essas informações são valiosíssimas para dentro de um mercado, para dentro de uma loja, para uma marca, porque é ali que ela vai saber como que ela vai lidar com o cliente dela. Então, dados são muito importantes, gente. A gente já caiu em algumas provas, tá? Prova discursiva para relatar conceito de dados. Então, a gente entende, né, que os dados, são informações que a gente precisa coletar para poder estruturar, né, dentro de um relatório, dentro de um informativo, para gerar tomada de decisão da empresa. Esses dados, a gente falou isso também já falou isso hoje que na disciplina de metodologia, se eu não me engano, a gente já comentou. Os dados, eles podem ser primários ou secundários. A gente pode coletar diretamente com a gente pode coletar diretamente com o nosso ai, meu Deus do céu, entrevistado. A gente pode coletar diretamente com o entrevistado ou coletar informações de sites que já fizeram essa entrevista, né? Por exemplo, se eu for lá no site do IBGE e querer entender como é que está funcionando a questão de quantidade de pessoa, perspectiva de vida, enfim, da minha cidade, eu vou lá no IBGE e colho aqueles dados para o meu material. Ou seja, eu estou colhendo um dado secundário. Porque quem é que foi de fato lá bater de porta em porta, saber o que tem, o que não tem a casa da pessoa? O IBGE. O IBGE, quando faz a pesquisa, quando ele bate de porta em porta, o censo, quando ele vai realizar o censo, ele está justamente
fazendo coleta de dados primário, porque é ele que está conversando com a pessoa. Agora, eu, Nayara, quando entro no site do IBGE, eu estou fazendo dados secundários, porque eu já estou pegando dados de uma pesquisa que já foi realizada. Então, os dados, eles têm esse ciclo de vida que a apostila traz aqui para gente, que primeiro a gente coleta esses dados, que pode ser de maneira primária ou secundária, conforme for necessário na tua pesquisa. A gente armazena esses dados, analisa ele. Como é que a gente analisa? Vamos entender agora nos próximos tópicos. Tópico 3, principalmente, vai fazer a gente... Tópico 3 não, já nesse tópico... No tópico 1 mesmo, e um pouco lá no tópico 3, a gente já vai começar a entender como que faz essa análise desses números, né? De fazer tabelas, de que forma a gente faz essas tabelas. E a criação do conhecimento, que a gente não coleta dados só por coletar. A gente tem que coletar dados para gerar informação. A gente tem que coletar dados para gerar informação, para a gente ter tomada de decisão. Então, as tomadas de decisões, elas surgem através de números. Eu analiso tabela, eu analiso perfil, eu analiso mercado, eu analiso o comportamento do meu cliente. Para quê? Para tomar decisões. É o que o mercado, comentei com vocês, o que o mercado faz. Ele vai lá, puxa, coleta todos os dados, chega na Black Friday, ele faz uma promoção completamente assim, maluca. Primeiro, porque ele consegue essa margem de lucro nesse período, mas ele faz uma promoção maluca, mas ele sabe que ele vai vender, porque é o perfil dos clientes dele. É o perfil, é o que eles compram, é o que ele vai colocar. Ou ele pode colocar também produtos que vão puxar a compra daquele... Eles geralmente, nessas Black Friday, pra vocês terem noção, eles colocam muito azeite, sabão em pó, a linha de adega deles, né, dos vinhos deles, porque eles são um grande importador aqui na nossa região, esse mercado em específico. Então, eles colocam vinhos com 50% de desconto, 60% de desconto. É um absurdo. Então, puxa, quem vai lá, às vezes sai com um carrinho. Chocolate eles colocam, pizza congelada. Então, são coisinhas que vai chamar. Aí, nos outros itens, eles colocam uma margem, um percentual de desconto um pouquinho mais baixo. Mas eu já fui lá, eu já comprei o sabão em pó, eu comprei azeite, eu comprei o vinho que eu queria, o chocolate. Por que não ir lá também já aproveitar e comprar um pão, comprar papel higiênico, comprar as outras coisas? Querendo ou não, você acaba gerando, né, um ticket médio naquele mercado um pouco maior. Dados, eles podem ser estruturados ou não estruturados. Bom, como o próprio nome já fala, a gente não precisa nem encher muita linguiça aqui. Estruturado referem-se a dados obtidos em fontes previamente organizadas e padronizadas. Simples assim. Então, ou seja, a gente sabe que essa formatação, ela vai estar em ordem. Ordem o quê? Numérica, ela vai estar mais organizada. As planilhas vão ser mais fácil a compreensão. Então, a gente já vê isso aqui, né? Dados estruturados, já uma coisinha mais certinha, tudo bonitinho, né? Já foi feito ali de uma maneira que a gente vai entender que o 1 é o João, tem 18 anos de idade e é bacharel. O 2 é o Davi, tem 31 anos e é doutor. Eu estou completamente organizado. Já os dados não estruturados, eles já não têm essa formatação já definida. Os dados não estruturados, eles já vão estar um pouco fora de ordem. Eles vão ser... foram dados que a gente foi coletando, foi colocando ali, não foi ordenando ainda, não ficou bagunçado. Vamos falar a verdade.
dados que, de uma certa forma, eles já estão um pouco mais bagunçados nas suas informações. Ele até coloca aqui, ó, o estruturado, olha que bonitinho. Dados estruturados: João, Davi, Roberto, Ricardo, Michael, 18, 31, 51, 26, 19. Grau: bacharel, doutor, mestre, tecnólogo. Tá ali, ó, bonitinho. O não estruturado, olha só. A universidade possui 5.600 alunos. O número de identificação de João é número 1, ele tem 18 anos e já é bacharel. Número 2 de identificação é Davi, é o número 2, ele tem 31 anos e é doutor. Roberto é o número 3, ele tem 51 anos e também possui o mesmo diploma que Davi. Aí ele vai colocando essas informações, você vai falar assim, oi? Vai chegar uma hora que você vai ficar meio... O que se faz? Precisa colocar em ordem, em uma estrutura. Então, digamos que quando a gente faz essa coleta de dados, né, não estruturado, ele utiliza, assim, em forma de texto, muitas vezes, para website, para rede social, né, que ele já depois configura dentro daquele padrão. Por exemplo, fazer isso aqui, né? Isso aqui é como a gente vai estruturando depois para dentro de websites, por exemplo, que são utilizados em termos de código. Organização de dados. Então, a gente precisa saber qual é o começo, meio e fim, né? Quando a gente coleta dados, a gente simplesmente só vai perguntando, vai fazendo a pesquisa e vai coletando, conversando, entrevistando com as pessoas, e esses dados a gente vai colocando ali dentro de uma tabela, dentro de uma planilha, vai preenchendo o relatório. Então, a primeira etapa, sempre quando a gente fala de coleta de dados, né, de organização de dados, é saber quais são os tipos de variáveis que eu vou trabalhar. Volta lá para a unidade 1. Quais são? É quantitativa? É qualitativa? Eu vou ter que trabalhar variável ordinal, nominal? O que eu preciso saber dos meus dados? Beleza. Agora eu preciso coletei. Tá lá, tudo bagunçado. Vou ter que estruturar. Eu vou estruturar em forma de quê? De tabelas, certo? Eu vou utilizar o que, por exemplo? O Excel. O Excel é uma das ferramentas que mais vai ajudar as pessoas a organizarem a parte estatística, né? O Excel, ele é nessa situação de tabela, da gente fazer cálculos mais rápido, ele ajuda e facilita muito, né, o entendimento desse levantamento desses dados. Então, já descobri qual que vai ser a forma como eu vou utilizar ali a organização desses dados. Eu vou para o passo, deixa eu ir para aqui na apostila e seguir com vocês aqui o que eu estou falando, né? Estou nessa parte aqui. Então, após a realização da organização dos dados em base de dados, deve-se proceder uma análise unidirecional, ou seja, uma análise dos casos por variáveis. Então, a gente vai analisar cada variável, a questão idade, a questão peso, a questão sexo, né? Eu vou o quê? Colocar em cada coluna a informação correta para cada situação. Então, na hora que a gente levanta esses dados, é onde a gente começa a observar. Bom, o que é de maior relevância e o que não é de maior relevância para minha pesquisa, né? Os dados que foram coletados. E quando eu faço, né, essa tabela, nós estamos fazendo o quê? A distribuição de frequência. O que é uma distribuição de frequência? É o saber que existem sexo masculino e feminino. A quantidade: 5 masculino, 2 feminino. E uma pessoa não quis responder. Eu já o quê? Distribuir a frequência. O que é a frequência? A quantidade de vezes que a
aquela amostra se repetiu, aquela variável se repetiu. Então, eu vou começar a organizar frequência, quantidade de vezes que aquilo ocorreu. Então, distribuição de frequências é a gente fazer essa análise. Bom, fui lá pro mercado, tenho lá um monte de perguntas para fazer para as pessoas e eu só fui colocando de forma, né, alinhada a pessoa 1 que respondeu, disse que é de sexo masculino, tem 18 anos e pesa 105 quilos. A 2 é feminino, 25 anos e 58 quilos. A 3, eu só fui preenchendo, certo? De forma das respostas que foram me dando. Organizei? Não organizei, só fiz o levantamento. Quando eu vou organizar, existem uma sequência de processos que a gente vai estar fazendo, né? A gente vai ter lá a primeira parte, a análise do rol. O que é fazer a análise do rol? Simplesmente a gente pega lá e começa a organizar por ordem, seja ela crescente ou decrescente. Fazer análise do rol é ordenar esses números. Olha só, os números aqui eles estão de forma aleatória. 18, 25, 21, pá. Aleatório, certo? Rol, ordenar. Então, eu vou colocar a idade do menor para o maior, o peso do menor para o maior. Então, eu vou saber que tem lá 17, 18, 21, 25, 29, 45, 53, 61, 85 e um não quis responder. Peso, 56, 58, 59, 60, 105. O que eu fiz? Ordenei. Então, fazer o rol é simplesmente colocar em ordem. Então, eu coloquei em ordem e ali eu vou saber, né? Quantas pessoas responderam que tinham 17 anos, 18, 21. Aqui nessa tabela, era uma pessoa para cada idade. Mas aí, quando eu faço essa distribuição, pode ter aparecido 17, 17, 17, 22, 20. Pode ter aparecido. E aí, depois desse rol formado, é que eu vou conseguir identificar a distribuição de frequência. Ou seja, quantas pessoas responderam que tem 17 anos? Se tivesse sido 3 pessoas, aqui na tabela eu ia colocar 17 frequência 3, 18 frequência 1, 21 frequência A4. Eu vou colocar a quantidade de pessoas, porque eu não vou precisar colocar 17 na minha tabela. Não, 17, 3 pessoas. E assim por diante. Então, distribuição de frequência, quantidade de vezes que aquela variável ocorreu na minha pesquisa. Número ou intervalo de classes. Classes de frequência ou simplesmente classes são intervalos de variação da variável. Refere-se ao número de intervalos de classes que o pesquisador deseja delimitar sua amostra. Então, a gente pode, né, trabalhar esses intervalos. Eu quero trabalhar cada linha, vamos dizer assim, né? Cada idade. Estou trabalhando aqui com idade. Eu vou trabalhar com intervalos entre, ao invés de trabalhar 17, 18, 21, 25, não, eu vou trabalhar dos 15 aos 20, dos 21 ao 26, e assim eu posso ir fazendo. Eu posso trabalhar intervalos. Então, eu colocar lá do 17 ao 25, do 17 ao 25, do 26 ao 45, do 46 ao 59, do 60 ao 70, eu posso fazer os intervalos. E aí, dentro disso, eu vou falar assim, bom, se é do 17 ao 25, então responderam 4 pessoas. Então, eu vou colocar que naquele intervalo existem 4 pessoas que têm aquele intervalo, que está dentro daquele intervalo de idade. Posso trabalhar dessa forma, né?
mostrar para a gente como, né, a gente pode trabalhar em questão de intervalos. Então, a gente não precisa necessariamente deixar um por um. A gente pode trabalhar em intervalos. Amplitude dessa distribuição. O que é a amplitude? É a gente compreender ali quem é o maior, quem é o menor, e entender a diferença entre eles. Então, quantos anos tem entre o mais novo e o mais velho? Entender quantos anos tem entre o mais novo, 17 anos, e o mais velho, 85. Então, é saber essa amplitude entre o maior e o menor, o número máximo e o número mínimo. Então, aqui nesse caso, a gente sabe que tem uma amplitude de 68 anos. Então, nós estamos trabalhando com pessoas que podem ter até 68 anos de diferença de idade. Então, a amplitude é justamente a gente saber esse limite entre a classe máxima, entre o limite superior, né, da classe e o limite inferior dessa classe. Amplitude de um intervalo de classe. Bom, eu falei que a gente pode trabalhar com intervalos, não tem problema. Só que a gente não pode trabalhar de formas aleatórias, como eu falei ali. Trabalhar do 1 ao 17, do 15 ao 20, do 21. Não, a gente precisa limitar. Como é que vai ser essa amplitude dessas classes, desses intervalos? Então, existe, né, uma fórmula que a gente pode estar realizando, que a gente coloca aí o H, que é o número de classe. Nós vamos colocar a amplitude que a gente descobriu anteriormente, a amplitude total, que é o número maior menos o número menor. Então, eu vou pegar a amplitude e vou dividir ali pela classe desejada que a gente pretende. Então, 4. Então, eu vou fazer assim, ó, de 4 em 4, nós vamos... a quantidade de linhas, aqui o K, tá? É a quantidade de linhas, né? O número de classes que eu pretendo trabalhar. Ou seja, eu quero trabalhar com 4 linhas. Tem um microfone aberto. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Eu, professora, aqui, como a senhora falou, aqui é 68, vai dividir por 4, que é aqui na classe, não é isso? A frequência aqui são 4. Então, no caso, a gente pode 68, se aqui tiver 6, 7, é dividido por 7, a mesma frequência que está aqui embaixo. Ó, vamos lá. O K, tá, que está sendo representado por 4 aqui, tá, nada mais é do que a gente trabalhar com 4 linhas. Aqui ele quis falar assim, ó, eu quero trabalhar com 4 linhas na minha tabela. Se você quisesse trabalhar com 5 linhas, com 2 linhas, você ia dividir pelo número que você quisesse. Aí você ia saber Pela frequência, né, no caso? Não estou falando de frequência agora. Eu estou falando o número de linhas aqui, ó. Ele tá, ó, observa que ele tem 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. No caso, ele divide pelas linhas. Então, eu, Nayara, quero trabalhar agora com 6 linhas. Ou seja, 6 classes, né? Então, beleza, vamos dividir por 6. Eu quero trabalhar com 10 linhas, dividido por 10. E aqui, quando a gente vai ter esse resultado, essa amplitude, ele vai colocar para a gente que entre uma idade e outra vão ter 17 anos. Então, entre 17 e 34 tem a diferença de 17. Então, eu vou colocar sempre essa diferença entre as idades. Ou posso trabalhar com a resposta deu ali 5 anos de idade. Então, eu vou trabalhar do 10 ao 15, do 15 ao 20, do 20 ao 25, do 25 ao 30, do 30 ao 35.
de acordo com o que a amplitude me falou. Aqui a amplitude diz que tem que ser de 17 em 17. Então, a gente vai trabalhar dos 17 anos mais 17, 34. Do 34 mais 17, 50. E aí a gente trabalhou o intervalo entre essas variáveis. Beleza? É isso que aqui na parte de amplitude de um intervalo de classe está querendo nos mostrar. É a quantidade de tempo, de idade nesse caso, que entre um número e outro vai ter. Por isso que existe esse tracinho no meio. Esse tracinho é justamente o símbolo de intervalo. É para mostrar para a gente que vai do 17 ao 34. Do 34 ao 51, tá? É assim que funciona. Um detalhe que a apostila não traz aqui, mas é importante a gente sinalizar. Esse 34, quando a gente está trabalhando com classe, tá? Quando a gente está trabalhando com intervalo de classe, quando nós estamos trabalhando com a amplitude de um intervalo de classe, ou seja, eu vou trabalhar do 17 ao 34, esse 34 não é o número 34. É o número que vai anteceder ele. Simples, vou pegar aqui e vou... Agora vamos trabalhar de forma lúdica, como da última vez eu já trabalhei de outras vezes a questão de abrir o Paint. Vamos abrir o Paint. Azul para poder identificar. Pronto. Ó, quando eu trabalho amplitude de intervalo de classes, a Niva falou assim, é a cada 17. Fechou, a cada 17. Então, do 17 ao 34. Eu não estou trabalhando aqui o número 34, certo? Aqui eu vou trabalhar o número 33,99999999999, mas eu não vou trabalhar o número 34. O 34, redondinho, vai entrar na próxima classe. Então, assim, ó, quando a gente está trabalhando intervalo de classe, o primeiro número que aparece nessa amplitude, que aqui no caso é o 17, é o 17 inteiro. O último número que aparece nesse intervalo, nessa amplitude, que aqui eu coloquei 34, na verdade é o que antecede o 34. 33,999999999. Fechou? O 34 inteiro vai aparecer no próximo. Por quê? Se, por exemplo, alguém tivesse respondido 34, o 34 iria ser contado aqui, na primeira e na segunda linha? No entendimento, sim, mas não pode, porque senão eu vou contar duas vezes aquela pessoa. E tá errado. Ah, professora, então por que aqui eles não colocam 33,9999? Por uma questão de arredondar e ficar, né, uma questão assim de visualmente falando, não ficar esse monte de número. Certo? E a gente está trabalhando ali a questão da amplitude. Então, ele falou que era de 17 em 17. Então, o número redondo do 34, eu vou colocar, vou identificar, eu vou contar ele na segunda linha. Ah, então aqui o 51. É 51? Não, é o que antecede. 50,999999999. 51 inteiro no próximo. Ok. Na próxima linha. 68? Não,
é o 67, na outra linha é o 85? Não, também. Vai ser o 84. Aqui na verdade já entra. Aqui na verdade entrou, ele acabou entrando, ele deveria ter criado uma outra, né? Mas ele falou que era uma e colocou o 85, ele contou aqui, porque eu acho que o máximo dele era 85, não me recordo. Mas aqui seria o 84,9999. E o 85 aparece na outra coluna. E assim é que vai. Tá sem imagem. Sério que não tá aparecendo para vocês? Para mim tá sem imagem. Oh, meu Deus do céu. O que aconteceu aí? Pera aí. O que tá aparecendo para vocês? Só a tela com os nomes dos alunos. Eu não acredito que eu tô o tempo todo conversando com vocês sem vocês estarem olhando a tela. Ai, gente. Não, sumiu agora. Sumiu agora? Pera. Toda vida que eu for dar aula para vocês não me matam. Vocês têm que me avisar se tá aparecendo a imagem do livro ou não. Porque senão eu vou... Não tá resolvendo, não tá adiantando nada eu falar. Então tá, beleza. Se sumir aí, vocês me avisem, tá? Por favor. Então, seguimos. Tipos de frequência. Tipos de frequência podem... Eu tenho que parar com esses meus vícios de linguagem, ficar fazendo né? Que um monte de aluno já fala assim, professora, você fala muito né. Falo muito né, mas é um vício de linguagem meu, que eu tenho que melhorar. Eu juro que eu tento me controlar nos meus e né, tá? Tento me controlar. Não fiquem chateados pelos meus vícios de linguagem. Olha eu aqui de novo. Vamos lá, tipos de frequência. Existem 3 tipos de frequência. A frequência simples, a frequência relativa, a simples acumulada ou a relativa acumulada. Então, a gente pode trabalhar várias maneiras de identificar essa frequência. A frequência, eu já disse para vocês, nada mais é do que a quantidade de vezes que aquela variável apareceu, que aquele número apareceu, certo? Fechou. Aqui, peraí que me surgiu só uma dúvida, eu vou pegar o livro antigo para poder tirar. Peraí. Quando eu falo que o livro antigo ele veio bem mais completo, eu não tô brincando, eu tô falando super sério. Não, beleza. Tá certo. Eu já tava achando que eu tinha falado no livro. Por isso que eu falei pra vocês no início da aula. Assistam também o vídeo do livro antigo. Porque o livro antigo ele é muito rico em detalhes. Muito rico em detalhes. Se vocês puderem, assistam também. Gravando isso aqui. A dúvida já. Tá gravando. Bom, vamos lá. Distribuição de frequência. Frequência, quantidade de vezes que aquela variável apareceu. Frequência relativa, nós vamos trabalhar a questão percentual. Quando a gente fala de frequência relativa, é o que aquele número representa em 100%. Frequência relativa nada mais é do que a representação daquele número no todo. Frequência relativa é a gente entender que aquele número representa no 100%. Beleza?
é muito simples a gente identificar, né? Como que a gente trabalha a frequência relativa. Bom, o que é o meu 100%? Aqui é o total de pessoas que eu estudei, que eu fiz o levantamento de dados. Que nesse caso foram 9 pessoas, certo? Fechou? Então, quando eu for fazer a minha frequência relativa, eu vou trabalhar o meu número de frequência em cima do 100%, que é o 9. Então, eu vou pegar, para achar a minha frequência relativa, eu vou pegar, vamos abrir a calculadora aqui, para todo mundo observar. Estão enxergando a calculadora, né? Agora eu vou perguntar tudo se está aparecendo. Toda vez que eu abrir uma tela diferente aí, eu vou perguntar se vocês estão, se apareceu para vocês também. Então, frequência relativa é o meu número em cima do todo. Então, eu vou pegar o 5, certo? O 5, que vai ser dividido pelo meu total, que é o 9. Então, eu vou pegar o 5 e vou dividir por 9, que vai ser 0,555555555. Fechou? Então, por isso que ele colocou 0,55. Peguei o 1 agora. Divido ele por 9. Então, pego 1, divide por 9, que é o meu total, 0,11. Agora o 2, divide por 9, 0,22. 1 divide por 9, 0,11. Quando eu fizer a somatória, oh meu Deus, cliquei numa coisa a mais. Quando eu fizer a somatória das minhas frequências relativa, obrigatoriamente tem que chegar no 1, que é o meu 100%. De novo, frequência relativa é eu pegar a minha frequência, deixa eu trocar de cor aqui, é eu pegar a minha frequência, dividir pelo meu total para achar a minha frequência relativa, 0,55 nesse caso. Então, eu vou trabalhar esse que divide esse, que vai dar esse. Esse que divide esse, que vai dar esse. Esse que divide 2, que divide 9, que vai dar 0,22. E assim por diante. Fechou? Dúvida até aqui? Tranquilo? No final, o que eu tenho que fazer? Somar. Eu vou somar 55, 0,55, mais 0,11, mais 0,22, mais 0,11, que vai ter que dar 1 ou muito aproximado a 1. Se deu 0,86, você fez alguma coisa de errado no meio dessa frequência, porque tem que ser 0,55 mais 0,11 mais 0,22 mais 0,11, deu 0,99. Deu muito aproximado de 1. Ok, fechou o 1. Certo? Se tivesse dado 0,86, alguma divisão aqui deu errado. Tem que fazer tudo de novo. Beleza? Frequência relativa nada mais é do que a gente entender como esse número é representado num todo. É a gente trabalhar a questão percentual. Mas, professora, não tem porcentagem ali. Mas isso aqui é uma porcentagem, é uma parte do percentual. Tá em número decimal, mas ele representa a porcentagem. Então, quer dizer que 55% das pessoas entrevistadas possuem idade entre 17 e 34 anos. 11% das pessoas possuem idade entre 34 e 51.
22% entre 51 e 68, 68 entre 85, 68 e 85 possuem 11%. Se eu somar isso tudo, 100% de pessoas foram entrevistadas, que representam a 9. Ponto. Beleza? Então, a gente trabalhar frequência relativa nada mais é do que trabalhar a representação da frequência em um todo. Beleza? Quando a gente vai falar de frequência acumulada, é fazer a soma. Vamos para... Tá aparecendo para vocês aí, né? Eu abri agora a tela aqui do Paint, tá? Espero que esteja aparecendo. Eu vou começar a fazer o rabisco aqui agora. Frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É fazer a soma, é acumular. É o quanto nós vamos acumulando esses resultados. Então, frequência acumulada é a gente chegar e falar assim, ó. De 17 a 34 anos, 5 pessoas responderam. No outro lado, a acumulada de 17 a 51 anos, eu vou pegar 5 mais 1, que vai dar 6. Então, a minha frequência acumulada é 6. Então, 6 pessoas responderam que tem de 17 a 51 anos. Depois, outra linha. 6 mais 2 vai dar 8. Ou seja, 8 pessoas responderam que tem de 17 a 68 anos. Depois, ele vai pegar 8 mais 1, que vai dar 9. Ou seja, 9 pessoas possuem entre 17 e 85 anos. Fechou? Então, a gente... saiu aqui da minha tela. Aqui. Então, nós identificamos que o último número meu acumulado é a mesma coisa do meu valor total. Obrigatoriamente precisa ser o mesmo número do meu total. Então, o meu último número de frequência acumulado sempre vai dar o valor do meu total. Fechou? Frequência relativa acumulada é fazer o mesmo processo, só que com as frequências relativas. 55, que vai somar com 0,11, que vai dar 0,67. 0,67 mais 0,22 vai dar 0,89. 0,89 mais 0,11. Licença, nem sou assim da matemática, mas 55 mais 11 não dá 66 em vez de 67. É porque aqui a gente está trabalhando números... Aqui ele trabalhou número arredondado. Ah, tá. Lembra quando eu fiz aqui, ó, na calculadora? Que eu trabalhei aqui? O problema é que ele trabalha número arredondado, ó. Eu fiz 5, que divide 9... Ó, ele deu 0,55555555556. Entendeu?
É porque aqui ele trabalha, aqui na apostila é uma das situações que sempre pega, que ocorre. É a questão dos arredondamentos. Aqui a apostila não arredondou da maneira bem que deveria ser 0,56 e não 55. Tá? Então foi um errinho aí que houve dentro da apostila. Pode perceber que aqui na calculadora é 0,5555556. Então deveria ter sido 0,56 e não 55. Ah, beleza. Entendeu? São errinhos assim, tá? Mas tá no final, eu super compreendo que tá bem fora. Ah, mas mas deu para entender como que funciona ali o método do acumulado, da frequência acumulada. Aqui foi erro da apostila mesmo, tá? E aqui no final, vamos lá, deu 1. Fechou 1, fechou 100%. Então, o que ele quer dizer? Vamos supor que 89% dessa pesquisa tem de 17 a 68 anos. Então, 89 tá aqui, né? Nessa faixa aqui. Então, tem entre 89% que respondeu que tem 17 a 68 anos de idade. Então, trabalhar frequência relativa, seja ela simples ou seja ela acumulada, nós estamos trabalhando a representação dessa frequência em cima de um todo. Nada mais é do que trabalhar a questão em percentual. Até aqui, meus queridos, tranquilo? Fechou? Deu para compreender? Alguma dúvida? Na apostila passada, a apostila antiga, ele ensina a fazer arredondamento. É bem interessante também. Aqui ele já não ensinou a fazer arredondamento. Lá na apostila antiga ele ensina a fazer arredondamento. Isso tudo que eu expliquei aqui para vocês no Paint, lá ele explica também de uma maneira bem assim completinha. Por isso que eu falei, vale a pena depois dar uma passada ali na apostila antiga, no videozinho da apostila antiga. Depois dessa parte ele vai ensinar a fazer tudo isso aqui, né, de frequência. Ele ensina a gente fazer direto no Excel, que vocês podem, tá, depois fazer ali, ficar brincando no Excel passo a passo, certo? Podem, depois vocês fazem isso. Aqui é uma leitura complementar de cases, como cada dessas grandes empresas trabalham com as big datas, né? A maneira como elas trabalham esses bancos de informação, como é que elas chegam no cliente dela. Então, são cases que seria interessante vocês também fazerem a leitura. Tópico 2, nós já trabalhamos lá na unidade, quando a gente falou da unidade 1, na aula passada. Entendeu agora a importância da gente fazer a tabela, fazer a frequência, para poder fazer também aqui os nossos gráficos. Tópico 3. Tópico 3, medidas de posição. Peraí que eu apertei aqui. Pronto, voltou. Medidas de posição. O que são medidas de posição? Nada mais do que números que vão trazer as posições
de cada variável que a gente quer identificar. Quem são essas medidas de posições? A gente vai trabalhar média, nós trabalhamos moda, mediana, a gente entender, né, separatrizes, a gente entender dentro dessas frequências que nós tabelamos ali, saber qual é o ponto central, qual é a média dessas pessoas, de idade dessas pessoas que nós trabalhamos. Então, nós vamos entender os valores que ocupam posições centrais. Não exatamente o meio ali, mas vocês vão entender o que cada uma quer falar. Média aritmética é a mais simples de todas. A média aritmética é aquela que é o que soma-se tudo e divide pelo total, vamos dizer, né? Todo mundo lembra, vamos fazer uma média de quantos alunos tem nessa sala. Vamos soma a idade, né? Vamos saber a idade média que todo mundo tem nessa sala. Então, vai somar a minha idade com a idade do Will, com a idade da Andrea, com a idade da Rose, com a idade do Gabriel, vai somar todo mundo. Nós estamos em 20, então soma-se tudo, divide por 20 e nós vamos achar a média. Descobrimos que a média dessa sala de aula, em questão de idade, é em torno de 35 anos. Então, vai ter gente com mais de 35, com menos de 35. Então, a gente achou ali o equilíbrio, o ponto de equilíbrio de idade daquela turma. Então, trabalhar a média aritmética é fazer esse cálculo simples, onde ele pegou lá, né, a idade de todo mundo, da entrevista que ele fez, né? Ele sempre vai pegando a mesma situação dos outros, né? Da entrevista de idade lá que ele fez no anterior. Então, ele pegou aqui, 25, 30, 32, 40, 25, 20. Somou tudo, dividiu por 6, descobriu que a média daquela turma é 28,67 anos. Depois nós temos mediana. Mediana é o valor que vai estar no centro, literalmente no centro. É quando eu pego, coloco todas as minhas idades em ordem, lá no hall, como a gente aprendeu no início da aula de hoje. Coloco lá no hall, ordenar as idades, coloco lá tudo em ordem crescente, e as idades, e aí eu vou descobrir onde é o ponto do meio dessa régua. Como é que faz isso? Coloquei, aqui ela pegou de forma aleatória, organizou 20, 25, 25, 30, 32, 40. Organizou, aí agora a gente vai identificar qual é o meio dessa posição. Então, se eu for identificar visualmente falando, o meio vai estar entre o 25 e o 30, certo? Se fosse número ímpar, a gente de cara iria ver, mas é número par, então 2 ficam no meio, beleza? Então, esses 2 ficaram no meio, então o que eu tenho que fazer? Pegar os 2 números, somar e dividir por 2, para conseguir achar esse meio, ou seja, achar a mediana. Então, eu vou pegar 25 mais 30, dividir por 2, que vai dar 27,5. Então, 27,5 não é a média de idade. A média de idade é outra coisa. É eu pegar, somar tudo, dividir por 6. A mediana é saber o ponto central dessa régua que a gente tem aqui de idade. Então, pego 25 mais 30, divide por 2, 27,5. Ou seja, o 27,5 está entre esses 2 números. Então, ele é o ponto central. Ele é o meio
da minha régua, vamos dizer assim. Eu costumo falar assim, caiu isso numa prova, que às vezes cai, gente. Ache a média, acha a mediana, ele vai dar uma sequência de número para vocês vão ter que descobrir. Primeiro ponto que vocês não podem esquecer, por favor, coloque aí, anota. Caiu mediana, eu tenho que colocar em ordem. Eu tenho que colocar, seja em ordem crescente, decrescente, enfim. Eu coloco em ordem, porque às vezes vai aparecer para vocês tudo desorganizado, aí vocês nem se tocaram, nem lembraram que tinha que colocar ordem, foi lá na reguinha, pegou o ponto central ali daqueles números que apareceram e a resposta vai estar lá. A resposta vai estar lá, de forma... E aí vocês vão errar, porque não tem que pegar ela de forma desordenada, eu tenho que organizar e achar o ponto central da ordem. Certo? Então, colocou na ordem e achou. Eu costumo brincar assim, botou na ordem, pega e faz. Esse eliminado com esse outro da ponta. Vai eliminando. Esse elimina o segundo de... Eu vou pegar da frente e o último, da frente e o último, da frente e o último, até chegar no centro. Bom, eliminei sobre esses dois. Aí não tem como. Mas se, por exemplo, tivesse ficado 20, 24, 27, 31, 36, 40. Bom, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, tá? Como é que eu vou fazer? Igual a professora mandou, ensinou a gente. Vamos no método do risquinho. Risco 20, risco 40. Risco 20, risco 36. Risco 24, risco 21. Opa, sobrou um só, 27. Ou seja, dessa sequência, a minha mediana é 27. Por quê? É o meio da minha régua. Fechou? Agora, se for número par, né? Que ali no caso, número par, aqui foi número ímpar, mas se for número par, aí eu não consigo, né? Porque se eu for fazer pelo risca-risca, risco 20, risco 40, risco 25, risco 32, não tem como. Sobrou 2 no meio, pego os 2, somo e divide por 2. Mas dá para fazer também, fica mais fácil de visualizar. Certo? Entenderam mediana? Aquele da exemplo de número ímpar, né? Que é aquele 20, 25, 30, 32, 40. Ele já deu o exemplo que a mediana já vai ser o 30 anos de idade. Moda. Moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Moda é aquele assim, tá na moda, o que é tá na moda? É tá aparecendo, tá todo mundo usando, ou seja, moda aqui é o valor que mais aparece, que tá todo mundo querendo usar. Então, vamos lá. 20 apareceu uma vez, 25 apareceram duas, 30 uma, 32 uma, 40 uma. Ou seja, a moda da minha distribuição de frequência aqui é o número 25. Porque o 25 foi o que mais apareceu. Então, se eu observasse aqui desse outro, 20, 20, 24, 27, 31, 36, 40. Então, ou seja, a moda aqui dessa outra relação que eu fiz, nesse caso, seria o 20. Então, moda igual a 20. Se por ventura aparece 20, 20,
23, 24, 25, 25, 28, 30, 30, 30, 31, 35. Bom, apareceu 2 vezes o 20, 2 vezes o 25, mas apareceu 3 vezes o número 30. Então, a minha moda é 30. Agora, apareceu 2 vezes o 20, 2 vezes o 25, 2 vezes o 30, a minha moda é 20, 25 e 30. Ah, então eu posso ter bimodal ou múltiplo modal? Pode, não tem problema, tá? Então, aqui pode aparecer também, a moda pode ser mais de um número. Se aparecer com frequência, a mesma quantidade, né? 3 números, vai ser os 3 números. 20, 25 e 30. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter uma moda múltipla de 3 números, 20, 25 e 30. Beleza? Tranquilo, né? Separatrizes são utilizadas para fazer os cortes ordenados de uma série, visando obter informações de um conjunto de dados. Essas medidas estão relacionadas com a mediana, uma vez que a mediana divide uma série em 2 partes iguais, ou seja, 50% para cada lado. Então, se lá na prova de vocês ele chegar e falar mediana é uma separatriz, certo ou errado? Certo. E eu já vou dizer que é uma coisa que adora aparecer em prova. Então, fala assim, que mediana é uma separatriz, está certo. E quais são as outras separatrizes que existem? Existe a quartis, existe a decis e existe a percentil. Decis e a quartis. Bom, mediana é separar em 50% para cada lado, porque vai dividir em 2 partes, uma para lá, uma para cá, 2 partes iguais, mediana, 50-50 para cada lado. Quartis divide em 4 partes iguais, ou seja, cada parte vai ser correspondido por 25% cada. Quartis 4, só lembrar, caiu na prova, quartis 4 partes iguais, 100 dividido por 4 dá 25, ou seja, 25% para cada parte. Decis, 10 partes iguais, ou seja, 10% para cada parte. Então, eu vou trabalhar 10 partes, onde cada uma tem 10%. Percentil, 100 partes iguais, ou seja, 1% para cada parte. Então, eu vou pegar 100, que divide 100, que vai dar 1. Então, eu dividi ali 1% para cada parte. Então, eu vou trabalhar essa separatriz tendo 1% para cada parte que eu vou trabalhar. Aqui, ele vai fazer também, tá? Ele coloca todas essas questões de trabalhar essas análises, né, que nós falamos, no Excel. Vale a pena vocês depois colocarem em prática, abrir o Excel, fazer. Gente, vou ser bem sincera, não vi nenhuma prova caindo essas partes assim de Excel, certo? Olha só, unidade 3 eu vou deixar para a próxima aula, porque querendo ou não, a gente ainda tem mais 2 encontros, né?
Dá pra gente, qualquer coisa, se ficar pesado na aula que vem, a gente divide e termina no quarto encontro, a unidade 3. Mas eu não vou ser cruel, porque, querendo ou não, quando a gente trabalha com matemática, a gente bota a cabeça para ferver um pouquinho, tá? A parte de Excel, como eu disse, eles nunca pediram em prova, tá? Por ser realmente, eles até deixam isso muito claro desde a unidade 1, que é só como uma amostra de informação, tá? Justamente para vocês saberem como fazer esses tipos de tabela no Excel. Tá bem explicadinho ali, né? Então dá para vocês mexerem, né? E fuçar qualquer coisa. Na última aula ali a gente dá uma recapitulada nessa parte de Excel ali na prática, tá? Não esqueçam de fazer as provas, não esqueçam, se eu não me engano, hoje está liberando a avaliação 1, que é referente à unidade 1. Qualquer coisa vai lá, assiste as aulas tudo de novo da unidade 1 para poder fazer a prova. Se tiver alguma coisa que não esteja na apostila, abrem chamado. Por quê? O que acontece? Como eu falei para vocês, esse livro está atualizado. E já aconteceu de cair coisas que ele não cobra no livro novo, mas cobra no livro antigo. Então, vocês podem reclamar que não tem no livro atual, que aí eles vão anular a questão. Certo? Alguma dúvida referente à aula de hoje? Como eu disse, vou deixar a unidade 3 para a semana que vem, para vocês não ficarem com tanta coisa. Porque, querendo ou não, a unidade 3 a gente vai entrar em outros pontos mais complexos da questão da distribuição de frequência. Combinado? Certo? Podemos encerrar, então, acho que a aula de hoje. A gravação aqui eu já vou encerrar, só para não estender muito.